marido e o priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 3. Outras manifestações do além: curandeiros, cartomantes, exorcista. Vai de retro, exorcismos e outras diabruras. E, de fato, fluido, mágica, fadas ou diabos, cada um que acreditasse no que bem quisesse. Os exorcistas que o dissessem. Sim, pois nas ruas do Rio de Janeiro se cruzavam possessas ou endemoninhadas. Criaturas gentis e dóceis caíam em ataques do que as faziam babar, arquejar, cuspir uma espessa saliva. Os médicos as qualificavam como histéricas. João do Rio assistiu a uma dessas cenas, uma mulher que ficava suspensa a 2 palmos acima do chão com os braços em cruz, mastigando insultos ao Criador. E outra que passava horas, enrodilhada com soluços secos, ameaçando com socos os crucifixos que lhe eram apresentados. O remédio? Um exorcismo feito por um homem velho, puro e forte, além de destituído das vaidades do mundo. Contra os falsos exorcistas, havia os jesuítas, alguns lazaristas e o superior da Ordem dos Capuchos. Frei Piazza era o mais conhecido, o grande combatente dos diabos. Ele oficiava no singelo convento e no alto do castelo, entre a roupa que as lavadeiras punham a secar e o chamado cristalino dos sinos. Diferentemente do renomado Frei Luís de Salvador, que só lidava com demônios europeus e mandava um sacerdote angolano para lidar com demônios africanos, Frei Piazza oficiava sem limites culturais. A questão era: em pleno amanhecer do século XX, os diabos existiam? Resposta: sim. Na tenda de feiticeiros que se tornou a capital da corte, não faltavam missas negras, satanistas, espectros que caminhavam ao lado das pessoas e magos amigos de Beelzebu. A prova é que fatos estranhos deram de acontecer: sereias, faunos e tritões apareciam, aqui e ali. O João Catraeiro, no Cais dos Mineiros, vira emergir do mar uma dama de vermelho e homens de barba verde que riam e assobiavam. Histéricas, não curadas pelos métodos do neurologista francês Dr. Charcot, subiam o morro, debaixo de mantilhas para esconder o rosto. Iam buscar tratamento com Frei Piazza, que exorcizava das 4 da manhã às 4 da tarde, uma vez por semana. Só em 1903, foram mais de 300 demoníacos que Satã arrastara para as profundezas do inferno. O jornalista João do Rio perguntou: o exorcismo é público? E obteve como resposta: nem sempre. O diabo, pela boca dos possessos, conta a vida de todos, injuria os presentes. Não é conveniente. O exorcismo se fazia de acordo com regras estabelecidas no livro de marroquim vermelho, o Rituale. Lia-se em voz alta o ofício de expulsão do ministro indigno de Deus, seguido de passagens dos evangelhos segundo São João, São Marcos, São Lucas. Nesse interim, se fazia várias vezes o sinal da cruz no possesso envolto na estola clerical. Eu te exorcizo, imundo espírito, fantasma, legião, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno-te que abandones esta criatura feita por Deus com terra. Adjuro-te, serpente antiga, em nome dos julgamentos dos vivos e em nome dos mortos, em nome do teu Criador e do Criador dos mundos, daquele que tem o poder de te enviar ao inferno. Obedece a Deus diante do qual se ajoelham os homens. Sai agora, sai sedutor. O deserto é tua morada e a serpente a tua habitação, etc. Porque o diabo amava a imundície, encontrava suas vítimas nas classes baixas, sem limpeza. Graças à sua presença, as pessoas se tornavam sábias, de repente. Falavam línguas estrangeiras. Era fácil para o exorcista identificá-las. Enquanto isso, a endemoninhada praguejava, batia a cabeça, coleava como cobra, cuspia até cair exausta e livre do príncipe das trevas. A ordem era de que fosse para casa anunciar as boas coisas que Deus fizera por ela. Frei Piazza não trabalhava demais, pois havia muitos satanistas na cidade. Um dos pontos de encontro dessa gente era o Herbanário do Saião, na rua larga de São João. Ali, segundo o jornalista, reuniam-se os cartomantes, os magos, os negros dos ebós, as parteiras, praticantes de todo crime religioso. E que crimes! Uma comprava carneiros para lhes chupar o sangue, pois era vampirista. Outro satisfazia apetites inconfessáveis. Detalhe: era prosaico funcionário dos Correios, esclarecia João do Rio. Outros ainda praticavam a missa negra e encantamentos com bonecos de cera representando quem se queria prejudicar. Havia quem xingasse a Virgem Maria com sonoros palavrões e quem desfiasse um rosário de nomes ocultistas e simbólicos.
Os escritores transformavam Beelzebul em personagem de novelas. Homens e mulheres chamavam seu nome para obter amor, riqueza e poder. Satanás faz milagres à troca de almas, admoestava João do Rio. E ainda animava sabás, festas noturnas com fúrias desnudas e sob a ventania do cio, no pacato engenho novo. Seus ajudantes eram espíritos de mortos, ou fantasmas dos que tiveram morte violenta. O problema, segundo Saião, eram os malefícios satânicos estarem inundados de azeite de dendê e de ervas de caboclos. A magia estava decaída e vada, de costumes africanos e misturadas de pajés. Não se aplicavam corretamente as receitas do livro de magia clavícula de Salomão, ratos brancos, morcegos, sangue mensal das mulheres, fluidos vários de sangue. Muito sangue. Na missa negra presidida por Justino, o bode, se misturavam, segundo João do Rio, velhos viciados, ninfomaníacas e prostitutas que comungavam hóstias roubadas à igreja mais próxima. O cenário tinha um altar-mor, ladeado de um pavão de cauda aberta, símbolo do vício triunfal. No teto, morcegos em corações de papel vermelho, e panos pretos com cruzes de prata. A sala, iluminada por castiçais altos, era sufocante com os cheiros do braseiro. Sacristãos seminus, depois de orações conclamando Satã, davam início ao bacanal. Na saída, assustado, João do Rio ainda ouviu do porteiro: "Não quer água maldita?" Saiu correndo como doido na noite enluarada, contou. Próximo aos satanistas, estavam os leitores do livro de São Cipriano, livro de feitiçaria com sua carga de maldição, vendido nas boas casas do ramo, como a livraria Garnier, em meio a autores como Alencar e Kardec. Ao trazer ao leitor uma série de informações sobre alquimia, astrologia, ritos pagãos e cabala, o texto formava um ciclo de narrativas em que o demônio era logrado pelo santo bruxo. Mas não sem antes ensinar uma série de artifícios para compensar as agruras e impotências da vida. Ali se encontravam instruções para tratar moléstias, além de cartomancia, esconjurações e exorcismos. A oração da cabra preta, a oração do anjo custódio e outras da crença popular também eram inclusas. Magnificat, Cruz de São Bento, oração para assistir aos enfermos na hora da morte, etc. Além dos rituais de como obter um pacto com o demônio, como desmanchar um casamento e o da caveira iluminada com velas de sebo. Cipriano, o feiticeiro, sempre foi celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que dedicou boa parte da vida ao estudo das ciências ocultas. Dizia-se dele que tinha a graça de curar com preces e o toque das mãos. Era capaz de criar diabinhos familiares, chamados de familiares, ou fradinhos da mão furada, com menos de um palmo de altura, mas capazes de coisas maravilhosas. Definia quem eram os fantasmas, assim como os meios para combatê-los. Sua invisibilidade, porém, era um dos pontos altos do mistério que o envolvia. Reza a lenda que, após se deparar com a jovem Santa Justina, converteu-se ao cristianismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade cresceu devido ao famoso Livro Negro, uma compilado de rituais de magia escrito antes da conversão. Como se vê, na corte imperial, por baixo do cristianismo, batia forte o coração do paganismo. Paganismo em tradição popular que faziam, surpresa, do diabo um bom amigo. Contrariamente à imagem pintada pela igreja de um chifrudo vermelho, de olhar de fogo e longas garras capaz de afundar o pecador nos horrores do inferno, a tradição popular o levou para o palco por meio da imagem irônica, amigável, irreverente e esperta do bom diabo. Encontrado nos espetáculos de mágica como um dos atores principais, ele era sucesso de bilheteria. A Loteria do Diabo, encenado no Teatro de Variedades em 1877, A Pera de Satanás, encenado para comemorar o aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, no Teatro São Luís, também em 1877, Frei Satanás, no Teatro de Variedades, em 1891, A Chave do Inferno, no Teatro Recreio, em 1899, e A Bota do Diabo, no Teatro Avenida, em 1908, mantinham as casas cheias e revolucionavam pelo riso. Nos palcos, personagens como Sataniza, Sataniel ou Dievolina, encarnados por atores renomados, levavam remédios para os doentes, serviam de alcoviteiros entre namorados, eram cômicos e matreiros. A fronteira entre o bem e o mal, Deus e o diabo já não era mais a mesma.